Mariana, afastada e ferida pelos seus, caiu na escuridão nos braços de um Apache marcado pelo desterro e por um segredo de desejo ancestral. Entre olhares incendiados e carícias proibidas, um fogo selvagem rompeu correntes e despertou nela uma paixão impossível de conter. Um segredo que mudou tudo para sempre. 1725. Não era Las Vegas nem as suas luzes futuras, mas sim uma zona esquecida nas margens de San Miguel de los Llanos, um povoado pobre e áspero no meio do deserto. Ali, a areia se misturava com o pó da resignação e o vento carregava segredos que ninguém se atrevia a pronunciar. Em meio àquela paisagem hostil, caminhava Mariana, com apenas 18 anos, a pele tostada pelo sol e a alma marcada pela solidão. Havia sido afastada pelos seus, acusada de desonra, sem jamais lhe darem a oportunidade de se defender. Seu caráter era silencioso, mas os olhos guardavam um brilho de rebeldia, uma força que se recusava a morrer. Naquela noite, enquanto a lua quebrava a escuridão com sua luz pálida, Mariana tropeçou em um homem que não pertencia ao seu mundo. Alcan, um Apache desterrado de sua tribo, de rosto endurecido pela vida e olhar profundo como a própria terra. Seu corpo estava marcado por cicatrizes que não contavam batalhas, mas sim fugas, abandonos e rituais secretos que só ele conhecia. O ar entre eles foi imediato e denso. A respiração de Mariana se acelerou, não por medo, mas por um magnetismo que a arrastava em direção a ele. Os olhos de Alcan não eram os de um estranho, eram os de alguém que via além da pele, alguém que descobria a ferida invisível em seu interior. "Você não deveria estar aqui", murmurou ele com voz grave e firme, como se protegesse algo mais que a própria solidão. "Não tenho outro lugar", respondeu Mariana, e nessas poucas palavras deixou à mostra todo o seu vazio. O silêncio que se seguiu não foi a ausência de palavras, mas sim a presença de algo novo, algo que nenhum dos dois ainda podia nomear. O toque acidental de suas mãos ao afastar um galho acendeu uma centelha que ambos reconheceram, mas temeram aceitar. A noite parecia conspirar. O vento se acalmou, as sombras se adensaram e cada segundo esticava um fio invisível entre os dois. Ela sentia o peso do proibido, mas também a promessa de uma libertação. Ele, carregado de segredos rituais, sabia que a proximidade dela podia mudar tudo. A pergunta flutuava no ar como um presságio. Seria aquele encontro o início de sua condenação ou a chave para uma verdade maior do que eles mesmos? E justo no instante em que seus olhares se encontraram novamente, uma lembrança escura do passado de Alcan irrompeu em sua mente com brutal clareza, obrigando-o a afastar-se de repente. A lembrança o atingiu como um trovão em meio à calma. Alcan afastou-se de Mariana com um movimento brusco, como se de repente o ar que os unia tivesse se transformado em armadilha. Ela, confusa e ferida pela distância repentina, permaneceu imóvel, tentando entender que sombra o havia atravessado. Alcan fechou os olhos e respirou fundo, mas a memória era mais forte que qualquer tentativa de silêncio. Via outra vez as chamas de uma fogueira antiga, ouvia os cânticos graves de seu povo, e no centro daquele círculo ritual encontrava-se ele, apenas um adolescente marcado pela tradição. Fora obrigado a guardar um segredo ancestral, um conhecimento que não se transmitia em palavras, mas sim em atos, em um rito íntimo e proibido que o havia condenado ao desterro quando se recusou a cumpri-lo da forma que sua tribo exigia. Mariana observava cada gesto dele com uma mistura de medo e curiosidade. Notava em sua postura rígida uma dor que não entendia, e ainda assim, algo em seu interior lhe dizia que aquele homem não era uma ameaça, mas sim um guardião de verdades que poderiam romper sua própria prisão. "Você não compreende o que carrega ao se aproximar de mim", disse Alcan com voz grave, sem olhá-la, como se falasse ao deserto. "Explique-me então", respondeu Mariana, e sua voz não tremeu, porque sabia que aquele momento definiria muito mais que uma conversa. Ele abriu os olhos e a olhou pela primeira vez sem máscaras. A intensidade de seu olhar era quase insuportável, como se nele ardesse todo o peso de gerações.
A pele de Mariana se arrepiou sob aquele contato silencioso. Sentiu que havia um muro invisível entre ambos, mas também que esse muro estava prestes a cair. O vento levantou um redemoinho de areia que os envolveu por alguns segundos, como se o deserto quisesse selar aquele instante na memória. Alcan finalmente falou, mas o fez em voz baixa, quase como se confessasse um pecado. Existe um conhecimento que não deveria pertencer a alguém tão jovem quanto você. É um segredo que me roubou a inocência quando ainda era cedo demais para compreender. Forçou-me a fugir, condenou-me ao exílio e fez de mim o que você vê agora. Mariana sentiu um nó na garganta, mas longe de se afastar, deu um passo em sua direção. Havia algo naquelas palavras que a conectava com sua própria ferida, com a rejeição e a desonra que havia sofrido injustamente. Pela primeira vez, alguém falava um idioma que seu coração entendia, o idioma da dor e do desterro. A tensão entre os dois cresceu até se tornar insuportável. O ar tornou-se espesso e Mariana, com uma coragem que não sabia possuir, ergueu a mão e roçou a cicatriz que cruzava o ombro de Alcan. Ele estremeceu, não pelo contato físico, mas porque aquele gesto inocente tocou o lugar mais oculto de sua memória, um lugar onde guardava a verdade do que o havia marcado para sempre. Sua respiração se acelerou, e por um instante esteve tentado a contar-lhe o que nenhum homem jamais havia revelado fora de seu povo. Mas o medo o invadiu. Se o fizesse, Mariana jamais voltaria a olhá-lo da mesma maneira. O silêncio prolongou-se até se transformar em um grito contido, e quando Mariana estava prestes a insistir, Alcan deu um passo atrás, olhou-a com uma mistura de desejo e advertência e deixou cair as palavras que mudariam tudo. Se você descobrir o que eu guardo, não haverá retorno para você. E nesse instante, antes que ela pudesse responder, um som distante interrompeu a tensão, o eco de um sino perdido na madrugada, anunciando que algo, ou alguém, se aproximava do lugar onde não deveriam ser vistos. O toque distante do sino espalhou-se pelo ar seco como um presságio impossível de ignorar. Não era um som qualquer. Naquelas terras esquecidas, onde os dias ardiam sob o sol e as noites pareciam eternas, os sinos não repicavam para anunciar festas ou celebrações, mas sim advertências. Cada vibração metálica se cravava na pele de Mariana como uma agulha invisível, enquanto Alcan fechava os olhos com o gesto endurecido de quem conhece bem demais o significado de cada nota. O eco repetia-se, profundo e lento, como se a própria noite advertisse que nada voltaria a ser igual depois daquele instante. Mariana, que ainda sentia a marca quente de sua própria ousadia ao tocar a cicatriz de Alcan, percebeu que tudo se tornava mais real e perigoso do que havia imaginado. Ela não sabia, mas aquele sino era a voz de um mundo que não perdoava o proibido. Alcan, com o senho franzido e o olhar fixo no horizonte escuro, apertou os punhos como se tentasse conter uma fúria silenciosa. Não era medo o que o atravessava, mas sim a certeza de que aquele som arrastava consigo a lembrança de um passado que nunca havia conseguido enterrar por completo. Precisamos sair daqui, disse finalmente, com voz grave, sem desviar o olhar da direção do toque. O que significa? Perguntou Mariana, embora no fundo de seu peito já sentisse que a resposta seria mais pesada do que estava disposta a carregar. Ele girou lentamente em sua direção, e em seus olhos escuros brilhava um dilema feroz: protegê-la mantendo distância ou arrastá-la consigo para uma verdade que poderia despedaçá-la. O vento levantou novamente um pó fino que os envolveu como um véu, e nesse redemoinho de areia parecia desenhar-se a fronteira entre o que haviam sido e o que estavam prestes a se tornar. O coração de Mariana batia com força, não por causa do sino, mas pela intensidade com que Alcan a olhava. Nesse olhar não havia apenas advertência, mas também desejo contido, uma promessa perigosa que se recusava a ser calada. O toque de seus corpos ainda vibrava na memória de ambos, e o eco metálico não fazia mais do que intensificar a urgência do proibido. Não pergunte mais do que você pode suportar, sussurrou Alcan, e essa frase, em vez de afastá-la, acendeu ainda mais a obstinação de Mariana. Ela deu um passo em direção a ele,
desafiando a escuridão e o som do sino, e cravou seu olhar no dele com uma valentia inesperada. Sabia que aquele homem estava marcado por um segredo que o consumia, e embora cada fibra de seu corpo gritasse para que se afastasse, algo mais poderoso a empurrava a continuar. Talvez fosse a necessidade de encontrar nele a resposta para sua própria solidão, ou talvez a certeza de que os dois estavam unidos por algo maior que o medo. O sino ressoou mais uma vez, mais forte e mais próximo. O som vibrou no ar até fazer a terra tremer sob seus pés. Mariana sentiu o peito se oprimir e soube que aquele chamado não era coincidência. Algo ou alguém os estava procurando, e essa busca não admitia demora. Alcan respirou fundo, como se preparasse para uma batalha interna mais do que externa, e então, com um gesto brusco, tomou a mão de Mariana. Seu contato foi ardente, carregado de tensão, e nesse instante ela compreendeu que estava entrando em um caminho sem retorno. Os dois começaram a caminhar apressados, enquanto o eco metálico continuava a persegui-los através do deserto, e justo quando parecia que o sino cessaria, um último repique explodiu no ar, com uma força devastadora, e nesse som final, Mariana sentiu que a verdade que ele escondia estava prestes a ser revelada, embora a pergunta que a rasgava fosse se teria força suficiente para suportá-la. O silêncio voltou de repente, e em meio a essa calma estranha, Alcan parou em seco. Voltou-se para Mariana, olhou-a com uma mistura de dor e desejo e pronunciou palavras que se cravaram em sua pele como um ferro em brasa. Se você caminhar comigo esta noite, jamais voltará a ser a mesma. A decisão estava diante dela, e o próximo passo mudaria tudo para sempre. O aviso de Alcan ficou suspenso no ar como uma sentença impossível de ignorar. Se você caminhar comigo esta noite, jamais voltará a ser a mesma. Essas palavras ecoavam na mente de Mariana uma e outra vez, como se fossem o reflexo de uma verdade que se repetia em seu interior com insistência feroz. O deserto estava em calma, mas sob essa quietude pulsava uma vibração invisível, um chamado que parecia empurrá-la a tomar uma decisão da qual dependia não apenas seu futuro, mas sua própria identidade. Mariana não desviou o olhar dos olhos escuros de Alcan. Podia sentir como neles conviviam a dor de um passado que o havia marcado e uma força magnética que a atraía como uma corrente impossível de deter. Cada cicatriz em sua pele, cada gesto endurecido pelos anos, cada palavra dita com voz grave, lhe falava de um segredo tão profundo quanto proibido, um segredo que prometia não apenas perigo, mas também uma transformação total. Durante alguns segundos, o tempo pareceu deter-se, o vento do deserto deixou de soprar, os sons da noite se apagaram, e o único que existia era aquele espaço entre eles, um abismo que ao mesmo tempo os separava e os unia. Mariana respirou fundo, sentindo o tremor em seu próprio peito, e compreendeu que tinha duas opções: retroceder e voltar a uma vida de silêncio, vergonha e rejeição, ou dar um passo rumo ao desconhecido e arriscar tudo pela promessa de uma liberdade que até aquele momento nunca havia conhecido. Com um gesto firme, apertou a mão de Alcan. Foi um movimento pequeno, mas nele depositou toda a coragem que guardava em seu espírito. Alcan a observou com um brilho de surpresa nos olhos e, embora quisesse adverti-la mais uma vez, soube no fundo de seu peito que aquela jovem estava destinada a descobrir o que ele havia ocultado por tantos anos. Caminharam juntos através da areia escura, guiados apenas pela luz leitosa da lua. O contato de suas mãos, quente e firme, era ao mesmo tempo uma âncora e uma corrente, um lembrete de que já não havia retorno possível. Mariana sentia como cada passo a afastava mais do que havia sido e a aproximava de um mistério que não conseguia compreender por completo, mas que já habitava dentro dela. O silêncio entre eles não era vazio, mas tensão. Cada respiração, cada toque acidental, cada olhar furtivo carregava uma intensidade que os envolvia como um fogo contido. Mariana sentia sua pele arrepiar-se só de estar perto dele, e embora nenhuma palavra rompesse esse silêncio, seu coração sabia que algo muito maior que o desejo os estava arrastando. Alcan, por sua vez, lutava com seu próprio tormento.
Sabia que levá-la consigo significava arrastá-la a um segredo que poderia quebrar sua inocência para sempre. Recordava com clareza o momento em que, sendo apenas um rapaz, havia sido iniciado em um rito ancestral que misturava desejo, poder e vergonha, um rito que o desterrou quando decidiu rebelar-se contra a forma em que era imposto. Essa lembrança o perseguia como uma marca indelével, e agora havia refletida na valentia de Mariana, nessa mesma obstinação que o desarmava por dentro. Avançaram até uma zona mais elevada, um promontório de rocha branca que se erguia em meio à areia. Dali se dominava todo o horizonte, e a lua parecia estar mais perto, iluminando a figura de ambos com um resplendor quase prateado. Mariana parou, respirando com força, e virou-se para Alcan. "Não quero voltar atrás", disse com firmeza, e em sua voz não havia rastro de dúvida. Alcan a olhou demoradamente, como se tentasse gravar em sua memória a determinação que via em seus olhos, e nesse instante compreendeu que não podia continuar negando o inevitável. Cedo ou tarde, o segredo que o havia condenado teria de ser revelado, e talvez aquela jovem fosse a única capaz de compreendê-lo sem destruí-lo por completo. No entanto, antes de poder pronunciar palavra, um clarão na distância rompeu a calma. Uma luz fraca, oscilante, aparecia e desaparecia no horizonte, como se alguém se aproximasse lentamente com uma tocha. Alcan tensionou os músculos, reconheceu o perigo de imediato e sua expressão se endureceu com uma gravidade que fez o coração de Mariana acelerar ainda mais. O que estava oculto na escuridão avançava em sua direção, e a frágil trégua daquela noite estava prestes a romper-se. A luz oscilante na distância foi se apagando lentamente, como se o deserto houvesse decidido conceder-lhes um instante a mais antes de enfrentarem o inevitável. Alcan permaneceu imóvel, com o rosto endurecido e o olhar fixo nesse horizonte incerto, até que finalmente deixou escapar um suspiro longo, carregado de anos de silêncio. Mariana o observava de olhos muito abertos, sentindo que estava prestes a ouvir aquilo que marcaria um antes e um depois em sua vida. O ar era frio no alto do promontório, mas entre eles a temperatura parecia elevar-se a cada palavra não pronunciada, a cada batida contida. Alcan fechou os olhos por um instante, e quando os abriu, seu olhar já não era o do homem que fugia, mas o de alguém que havia decidido entregar a verdade, ainda que lhe custasse tudo. "O que carrego dentro de mim não é apenas uma lembrança, nem uma cicatriz", disse com voz profunda, grave, que parecia nascer da própria terra. "É um segredo que nasceu dos ritos mais antigos do meu povo, um conhecimento íntimo que nos foi dado para unir espírito e corpo, para ensinar que o desejo não era vergonha, mas força, que a entrega podia transformar dois seres em um só." Mariana sentiu que suas mãos tremiam, mas não de medo, e sim da intensidade do que estava ouvindo. O segredo não era um simples ato proibido, mas uma prática concebida como algo sagrado e poderoso, uma ponte entre mundos, uma chave capaz de abrir o mais profundo de um ser humano. "Mas em minha tribo", continuou Alcan, com a voz quebrando-se pela dor, "transformaram-no em uma obrigação cruel, em uma prova imposta a quem ainda não estava preparado, arrancando a inocência em vez de entregá-la em liberdade. Eu me rebelei contra esse mandato, recusei-me a repetir a corrente de dor, e por isso fui desterrado. Desde então carrego o peso de um segredo que pode libertar ou destruir." As palavras ficaram suspensas na penumbra, como se a própria lua as sustentasse sobre o deserto. Mariana, com os olhos úmidos, compreendia enfim a magnitude do que ele guardava. Não era apenas uma lembrança íntima, era um legado, uma verdade enterrada na dor que, se compartilhada com amor e respeito, podia converter-se em força, em esperança, em uma chama transformadora. Alcan a olhou com uma intensidade que a atravessou por completo. "Eu não quis que você soubesse", confessou, "porque temia que me olhasse com desprezo. Mas agora entendo que se não o compartilhar com você, se não o entregar a alguém que o receba com pureza e valentia, o segredo morrerá comigo." Mariana, com o coração batendo como um tambor, aproximou-se um passo mais. Sua respiração misturou-se com a dele,
e em seus olhos não havia julgamento nem temor, apenas a certeza de que o que estava ouvindo era maior do que qualquer vergonha. Não vou calar, sussurrou ela, com uma voz firme e emocionada. Se esse conhecimento pode transformar, se pode ser luz em meio a tanta dor, então quero carregá-lo contigo. O silêncio que se seguiu não foi vazio, mas revelação. Ambos sabiam que estavam no limiar de algo irrepetível, algo que unia o proibido ao sagrado. A lua iluminava suas figuras como se o próprio céu quisesse ser testemunha daquela confissão. Alcan fechou os olhos e apoiou a testa na de Mariana. Seu gesto foi solene, quase ritual. Não havia pressa, não havia urgência física, mas sim um ato de entrega espiritual que os unia além das palavras. Era o início de um segredo compartilhado, um pacto silencioso que mudaria suas vidas para sempre. E justamente no momento em que a tensão parecia explodir em um abraço inevitável, um som seco rompeu o instante. Um estalo na areia, próximo, demasiado real. Alguém os observava desde as sombras. O estalo na areia que havia interrompido a confissão desapareceu tão rápido quanto chegou, como se o próprio deserto tivesse decidido guardar silêncio diante do que estava prestes a acontecer. Alcan, porém, entendeu a mensagem. Não podiam ficar ali. O segredo precisava cumprir-se no lugar onde havia nascido, onde a terra e o céu se uniam em um pacto tão antigo quanto o seu povo. Tomou a mão de Mariana com firmeza, e juntos caminharam durante horas na penumbra, guiados pela lua e pelo instinto. O silêncio da noite era interrompido unicamente pelo eco de seus passos e pela respiração entrecortada dela, que não sabia para onde ele a levava, mas sentia com certeza que avançava rumo a um destino inescapável. O terreno tornou-se mais agreste, com formações de rocha que pareciam guardiões de pedra, e a brisa começou a trazer um som novo, um murmúrio constante e profundo, como se a terra cantasse. Era a água. Em meio ao deserto seco e implacável, o rumor de um rio escondido ressoava como um milagre. Quando alcançaram a borda de um cânion, Mariana conteve a respiração. À sua frente, abria-se um vale secreto, oculto entre paredes de pedra dourada, onde uma cascata caía do alto e se desfazia em um lago cristalino que brilhava com a luz da lua. A vegetação crescia ao redor, verde e selvagem, como se aquele lugar tivesse sido protegido por séculos de mãos invisíveis. Era um refúgio sagrado, um santuário natural que parecia existir fora do tempo. Alcan desceu com passos firmes, como quem regressa ao coração de sua história, e Mariana o seguiu com os olhos cheios de assombro. O ar estava impregnado de umidade e vida, e o som da água envolvia tudo, apagando qualquer outro ruído. Ali, em meio à natureza mais pura, Mariana sentiu que o mundo inteiro parava. Alcan voltou-se para ela. Seus olhos brilhavam com uma mistura de solenidade e desejo contido. Este é o lugar, disse em voz baixa, mas tão firme que parecia um juramento. Aqui os antigos descobriam que o corpo não era uma prisão, mas uma ponte. Aqui nasceu o segredo que me condenou, e aqui pode nos libertar a ambos. Mariana o escutava com o peito aceso. Compreendia, ainda que sem palavras, que o que estava prestes a acontecer não era apenas um ato íntimo, mas um rito de entrega, de confiança, de transformação. Alcan não a via como uma presa nem como um corpo, mas como uma alma capaz de compartilhar o que estivera oculto por gerações. O Apache aproximou-se devagar e tomou o rosto de Mariana entre as mãos. Olhou-a nos olhos como se buscasse neles a certeza de que estava pronta, e o que encontrou foi uma chama clara, uma valentia inesperada que o comoveu até as entranhas. Então, apoiou sua testa na dela e deixou que o murmúrio da água falasse por ambos. A prática não seria de violência nem de domínio, mas de união e respeito. Naquele vale selvagem, rodeados pela força indômita da natureza, Alcan começou a ensiná-la o que havia aprendido da forma mais cruel, mas que agora transformava em um ato de ternura e coragem. Cada gesto estava impregnado de cuidado, cada olhar era uma promessa silenciosa de liberdade, e em cada respiração compartilhada, Mariana sentia como seu medo se dissolvia,
abrindo espaço para uma paixão limpa, nova, profunda. A água refletia a lua como um espelho quebrado, e nesse reflexo, ambos se reconheceram diferentes. Já não eram a moça rejeitada, nem o Apache desterrado. Eram dois seres despidos de passado, aprendendo a fundir-se em um segredo que os superava, que os elevava. Mariana compreendeu então que o segredo não era apenas uma prática ancestral, mas uma revelação. O poder de transformar a ferida em força, a vergonha em esperança, o desejo em um ato de criação. Era o fogo proibido, sim, mas também a semente de um amor que podia redimi-los a ambos. E quando a água começou a bater com mais força contra as rochas, como se celebrasse a união do que nunca deveria juntar-se, Mariana soube com certeza que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. No entanto, na mata cerrada que rodeava o vale, olhos invisíveis os observavam, testemunhas silenciosas do que acabava de nascer. E esse olhar oculto não trazia consigo compreensão, mas ameaça. A cascata continuava caindo com força, seu rugido enchendo cada canto do vale, como se a própria água quisesse selar em seu canto o que acabara de acontecer entre Mariana e Alcan. Ambos permaneciam próximos, com a respiração ainda agitada, envolvidos nessa mistura de tremor e calma que sucede após uma revelação demasiado grande para ser dita em palavras. O segredo havia sido compartilhado, transformado em um ato de união e confiança, e a vida dos dois havia mudado em um ponto sem retorno. Mas o deserto não permitia tréguas. Desde o fundo da mata, escondidos entre os arbustos que margeavam o lago, olhos seguiam cada movimento com um brilho inquietante. Eram olhos acostumados à escuridão, olhos que conheciam Alcan e que esperavam o momento certo para fazer sentir sua presença. A natureza permanecia aparentemente intacta, mas a tensão era tão densa que o próprio ar parecia conter a respiração. Mariana foi a primeira a perceber. Não ouviu um som claro, mas sua pele arrepiou-se como se um instinto antigo a advertisse do perigo. Olhou ao redor com cautela, o coração acelerado, e ao não ver nada pensou por um instante que era o eco de seus próprios nervos. No entanto, Alcan não precisou de sinais. Havia passado a vida inteira sobrevivendo ao olhar daqueles que o haviam condenado, e soube de imediato que alguém estava ali. Ergueu-se lentamente, seus músculos tensos como cordas prestes a se romper, e com um gesto da mão indicou a Mariana que não fizesse barulho. Ela obedeceu, embora a incerteza lhe oprimisse o peito, e em seu silêncio sentiu de novo o peso do segredo. Aquele conhecimento que acabara de receber, essa prática sagrada e proibida que havia compartilhado com ele, não era apenas uma revelação íntima, era um fogo que outros queriam apagar. O Apache fixou o olhar em um ponto da mata, onde a sombra parecia imóvel demais para ser natural. A lua, ao refletir-se na água, iluminou fugazmente um perfil humano, apenas um clarão, mas suficiente para confirmar. Não estavam sozinhos. Eles nos observam, murmurou Alcan, com um tom que não era de medo, mas de resignação e força contida. E se nos observam, significa que em breve quererão nos arrancar o que encontramos aqui. Mariana sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. A euforia do segredo compartilhado misturava-se agora com um novo temor, a possibilidade de que o vivido se transformasse em motivo de perseguição. E, no entanto, algo dentro dela, mais forte que o medo, lhe sussurrava que esse conhecimento precisava sobreviver, que não podia ser enterrado no silêncio outra vez. O vento ergueu um murmúrio entre as folhas, e por um instante, o reflexo de uma tocha acesa desenhou-se entre os ramos. Não era um, mas vários os que se ocultavam ali, testemunhas hostis que aguardavam o momento de revelar-se. Mariana engoliu em seco, com o coração descompassado, enquanto Alcan cerrava os dentes, consciente de que a ameaça era real. A tensão cresceu até tornar-se insuportável. Cada segundo era um fio que cortava o ar. Cada respiro, um risco de ser descobertos. Mariana fechou os olhos por um instante, tentando escutar além do medo, e o único que encontrou dentro de si foi a certeza de que o segredo que acabara de compartilhar não podia morrer ali. Se fosse necessário fugir, se fosse necessário esconder-se ou enfrentar o mundo inteiro, ela o faria.
porque o que havia sentido naquela noite lhe dera um sentido novo à existência. Alcan segurou-lhe o braço e a puxou para junto de si, olhando-a com uma seriedade que dizia tudo sem necessidade de palavras. Não havia retorno. O que haviam vivido juntos os havia marcado, e essa marca tornar-se-ia ainda mais perigosa agora que outros sabiam de sua existência. De repente, um estalo mais forte que os anteriores rompeu o silêncio. Um pé havia pisado em um galho seco, e o som se amplificou no vale como um trovão. Mariana abriu os olhos de súbito e buscou o olhar de Alcan, que já não tentava ocultar a verdade. Estavam cercados. E então, da mata cerrada, uma voz grave e desconhecida ressoou com uma clareza que gelou o sangue de ambos. O segredo não te pertence, Alcan. O eco dessas palavras ficou suspenso no ar, e Mariana soube que o que estava em jogo não era apenas seu futuro ao lado dele, mas a própria possibilidade de que aquele segredo sobrevivesse. O eco daquela voz retumbou nas paredes do vale como se não pertencesse a um homem, mas ao próprio espírito da terra que se negava a guardar silêncio. Mariana sentiu como o chão sob seus pés parecia tremer, não porque a terra se movesse, mas porque seu próprio corpo reconhecia a gravidade daquelas palavras. O segredo não te pertence, Alcan. Cada sílaba se instalou em sua mente como uma ameaça invisível, carregada de história e sentença. Alcan, que até aquele momento havia mantido uma calma tensa, fechou os olhos por um instante e respirou profundamente, como quem aceita a chegada de um destino que tentou adiar por tempo demais. Ao abri-los, seu olhar já não era o de um fugitivo, mas o de alguém que se prepara para enfrentar o inevitável. Das sombras começaram a emergir figuras. Não eram soldados nem inimigos desconhecidos, mas homens mais velhos, curtidos pelo sol e pelos anos, com a pele marcada por tatuagens tribais que contavam histórias de um linho ao qual Alcan pertencera um dia. Seus passos eram lentos, cerimoniais, como se houvessem esperado esse momento durante décadas. A tocha que um deles carregava iluminava seus rostos com um brilho inquietante, e nessa luz, Mariana pôde ver que nenhum deles era estranho a Alcan. O homem que havia falado deu um passo à frente. Seus cabelos estavam completamente brancos, mas seus olhos ardiam com uma força que não se apagava. Era Itzan, um ancião respeitado entre os seus, guardião da tradição e testemunha de inúmeras cerimônias. Sua voz, grave e ressonante, carregava o peso de gerações inteiras. Você se negou a cumpri-lo quando lhe correspondia, disse cravando os olhos em Alcan, e por isso foi desterrado. Mas agora o compartilha com uma estrangeira, com uma jovem que não compreende o peso do que significa. Você traiu não apenas seu povo, mas os espíritos que confiaram em você. Mariana sentiu um nó na garganta. Cada palavra daquele ancião parecia questionar o que ela acabava de viver, como se tentasse arrancar-lhe a esperança que havia nascido em seu coração. Mas ao olhar para Alcan, viu nele algo distinto. Não medo, mas determinação. Não traí o segredo, respondeu Alcan com voz firme, embora carregada de emoção. Eu o libertei das correntes com que vocês o amarraram. Vocês o transformaram em uma obrigação cruel, em um fardo para os jovens que não compreendiam seu sentido, e por isso o rejeitei. O que fiz esta noite não foi profaná-lo, mas devolver-lhe sua verdadeira essência. O ancião franziu o senho, e um murmúrio percorreu os outros homens que o acompanhavam. Mariana os observava, tentando decifrar se havia neles curiosidade ou fúria, compreensão ou desejo de vingança. E você acredita que ela pode sustentá-lo? Perguntou Itzan, apontando com o queixo para Mariana. Acredita que uma jovem expulsa pelos seus, sem raízes nem sangue apache, poderá carregar dentro de si um conhecimento que destruiu muitos antes dela? Mariana sentiu que o olhar de todos se pousava sobre ela como um peso insuportável. Por um segundo quis recuar, esconder-se, negar o que havia vivido, mas algo dentro dela, o fogo que Alcan havia acendido nela naquela noite, deu-lhe força para erguer a voz. Não sou do seu sangue, é verdade, disse com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Mas conheço a dor da rejeição, sei o que é carregar uma marca que não pedi e
e o que significa perder tudo. Se este segredo pode se converter em força, se pode ser um caminho e não uma condenação, então não importa de onde venho, porque estou disposta a sustentá-lo. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão. A água da cascata continuava a cair com estrondo, mas em meio a esse rugido, cada um dos presentes compreendeu que as palavras de Mariana não eram as de uma jovem ingênua, mas as de alguém que havia decidido abraçar seu destino. Alcan a olhou com um brilho de orgulho nos olhos, um brilho que poucas vezes havia permitido sair de seu interior. Mas ao mesmo tempo, sabia que aquela valentia teria um preço, porque a tradição nunca aceitava com facilidade quem ousava desafiá-la. Itzam deu mais um passo à frente, seu rosto iluminado pela tocha. A luz revelou não apenas a dureza de seu olhar, mas também um vislumbre de dúvida, como se as palavras de Mariana houvessem aberto uma fenda na couraça de certezas que o sustentava. Se o que você diz é verdade, murmurou o ancião, então deverá demonstrá-lo onde tantos outros fracassaram. Mariana sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Sabia que aquelas palavras não eram um simples desafio, mas uma sentença. O segredo que havia compartilhado com Alcan não ficaria na intimidade daquela noite. Teria que ser defendido diante dos guardiões da tradição, em um lugar e sob uma prova que poria à prova não apenas seu corpo, mas também seu espírito. Alcan apertou sua mão com força, como se quisesse transmitir-lhe que não estava sozinha, mas no fundo de seu olhar, Mariana conseguiu ver algo mais. O temor de que o preço que estavam prestes a pagar fosse demasiado alto. E então, com um gesto solene, Itzam levantou a tocha para o céu e pronunciou as palavras que selavam o destino de ambos. Ao amanhecer, no círculo de pedra sagrada, o segredo será posto à prova. A noite se desfez lentamente no horizonte, até transformar-se em um amanhecer aceso de tons avermelhados e dourados. O deserto parecia vibrar com um pulso distinto, como se cada grão de areia soubesse que naquele dia algo maior que os homens iria acontecer. Mariana avançava de mãos dadas com Alcan, sua respiração entrecortada pela tensão e pela incerteza, enquanto um grupo de anciãos caminhava atrás deles em silêncio solene. O trajeto até o círculo de pedra era áspero e carregado de presságio. O solo estava marcado por pegadas antigas, cicatrizes de gerações que haviam passado por ali antes deles. À medida que subiam pela encosta, Mariana sentia que seu corpo pesava mais, como se a própria terra tentasse retê-la. E, no entanto, em seu interior ardia uma força desconhecida, uma certeza nascida da noite anterior, quando havia descoberto que o segredo não era castigo, mas possibilidade de renascer. Quando alcançaram o cume, a paisagem se abriu diante deles com majestade. O círculo de pedra, talhado em tempos imemoriais, erguia-se no meio do planalto como um altar natural. 12 blocos gigantescos, erodidos pelo vento e pelo tempo, formavam um anel perfeito que aprisionava em seu interior a luz do sol nascente. No centro, o chão estava coberto de símbolos gravados na rocha, marcas que falavam de união, de desejo, de equilíbrio entre corpo e espírito. Mariana deteve-se por um instante para contemplar aquele cenário. Sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas, não de medo, mas de reverência. O lugar impunha respeito, como se cada pedra estivesse impregnada da energia dos que haviam transitado ali antes. O som do vento entrelaçava-se com o murmúrio distante da cascata que haviam deixado para trás, e juntos compunham uma música solene que preenchia o ar. Itzam, com a tocha ainda acesa apesar da luz do dia, colocou-se diante do círculo e estendeu os braços. Sua voz, grave e firme, ressoou com a força de quem repetiu o mesmo ritual durante toda a vida. Aqui, onde nossos ancestrais descobriram que o corpo não é inimigo do espírito, mas seu espelho, colocaremos à prova o que ousaram compartilhar. O segredo não é um jogo, não é um instante de prazer. É um pacto sagrado que transforma e que exige entrega absoluta. Se ela for digna de sustentá-lo, veremos hoje, sob o olhar do sol e da terra. Mariana engoliu em seco. Seus olhos encontraram os de Alcan, que lhe apertou a mão com uma força que não era apenas apoio,
mas também súplica silenciosa para que não cedesse. Nesse contato, ela compreendeu que o que estava em jogo não era apenas sua aceitação pelos anciãos, mas a possibilidade de que o segredo sobrevivesse em sua forma mais pura e libertadora. O círculo ficou em silêncio. Todos os presentes olhavam para o casal com expectativa, como se aguardassem o início de uma cerimônia que definiria não apenas o destino de Mariana e Alcan, mas também o próprio sentido da tradição. O sol subia lentamente, banhando as pedras com um resplendor dourado que fazia brilhar os símbolos talhados no chão. Alcan guiou Mariana até o centro do círculo. Ali, com passos lentos e solenes, colocou-a diante de si. Seus olhos cravaram-se nos dela, e por um momento o mundo desapareceu. Já não existiam os anciãos, nem as pedras, nem o sol. Só estavam eles, carregando com a promessa de um segredo que havia sido proibido e que agora estava prestes a renascer. O que fizermos aqui não será uma repetição do que me impuseram, murmurou Alcan, em voz baixa, apenas o suficiente para que só ela ouvisse. Será a prova de que o segredo pode ser vivido com liberdade, com ternura e com verdade. Mariana assentiu, sentindo os olhos se encherem de emoção. O ar ao redor vibrava, como se o próprio deserto contivesse a respiração. O círculo de pedra parecia fechar-se sobre eles, aprisionando-os em um espaço fora do tempo, onde o único que importava era a força de sua união. Os anciãos observavam em silêncio. Alguns mostravam dureza no rosto, outros deixavam transparecer certa curiosidade, mas nenhum se atrevia a interromper. Sabiam que estavam diante de algo que não podiam controlar por completo. Alcan e Mariana começaram a cerimônia não com palavras grandiloquentes, mas com gestos simples carregados de uma solenidade que os atravessava por dentro. Aproximaram-se devagar, sentindo como a tensão de seus corpos se misturava à de suas emoções. Cada respiração, cada roçar de mãos, cada olhar sustentado tinha o peso de um pacto ancestral. O sol alcançou seu ponto mais alto, iluminando plenamente o centro do círculo, e nesse instante, Mariana compreendeu que o segredo não era um ato de vergonha nem de dor, mas uma forma de dizer: te entrego o que sou, sem máscaras nem correntes. Alcan sabia disso também, porque em seus olhos brilhava uma emoção que o fazia parecer diferente. Já não era o Apache desterrado, mas um homem que encontrava redenção naquela união. O silêncio era absoluto, e em meio a essa calma, Mariana sentiu que estava à beira de algo sem nome. O segredo, que havia nascido como condenação, transformava-se diante de todos em um ato épico de amor e aprendizado. O grito irrompeu no círculo como um raio que rompe a calma de uma tormenta contida. Foi um som humano, dilacerante, carregado de fúria e desespero, e por um instante todos os presentes ficaram paralisados, incapazes de discernir se vinha da terra, do ar ou de algum espectro do passado. Mariana sentiu a pele arrepiar-se por completo, o coração golpeando com uma violência que lhe oprimia o peito, enquanto o eco do alarido se multiplicava contra as pedras e voltava uma e outra vez como uma sentença inescapável. Alcan reagiu de imediato. Seu corpo se enrijeceu, seus olhos percorreram a borda do círculo com a rapidez de quem viveu tempo demais entre ameaças, e sua respiração tornou-se mais profunda, mais grave, como se preparasse para o inevitável. Os anciãos também se entreolharam, e em seus rostos desenhou-se a sombra da incerteza. A cerimônia havia sido interrompida, e nessa interrupção respirava-se perigo. Das rochas surgiu uma figura cambaleante, um homem jovem, apenas um pouco mais velho que Mariana, com a pele marcada por cicatrizes frescas e o olhar aceso por um ressentimento profundo. Avançava com passos trôpegos, mas decididos, e em sua voz, quebrada e cheia de dor, ressoava a fúria de alguém que havia sido destroçado. "Mentiroso!" gritou, apontando Alcan com um dedo trêmulo. "Você fala em libertar o segredo, mas eu sei a verdade. Fui obrigado a aprendê-lo como você, mas não me rebelei, não fugi, e agora sou um farrapo do que fui." O silêncio caiu com um peso insuportável. Mariana o olhou de olhos bem abertos, compreendendo num instante que aquele homem era a prova viva do que Alcan havia descrito.
alguém a quem arrancaram o segredo sem preparação, alguém que carregava a prática como uma corrente e não como um dom. Itzam adiantou-se alguns passos, tentando manter a solenidade do ritual, mas o recém-chegado continuou falando, sua voz transbordando de raiva. Este círculo não liberta ninguém. Este segredo não é força nem esperança, é uma maldição. E você pretende dá-lo a uma estrangeira, a uma jovem que não entende o peso do que significa? Você a condena ao mesmo que me condenaram. As palavras cravaram-se em Mariana como lâminas. Por um segundo a dúvida atravessou sua mente, um lampejo breve que a fez questionar se o que havia sentido no vale fora verdade ou apenas ilusão. Mas bastou olhar para Alcan para entender que o que ele lhe mostrara não era o mesmo que aquele homem havia vivido. O dela não havia sido imposição, nem violência, nem domínio, mas um ato de ternura, respeito e confiança que a transformara por dentro. Alcan respirou fundo e, com a voz firme, mas carregada de emoção, respondeu: Você é a prova do que sempre quis evitar. Por isso me rebelei, por isso fui desterrado, porque vi nos seus olhos a dor que agora todos presenciam. Não nego o seu sofrimento, mas não aceitarei que converta em condenação o que, em sua forma verdadeira, é um caminho de união e liberdade. O jovem o olhou com raiva, lágrimas nos olhos, incapaz de aceitar aquela diferença. E enquanto sua voz se quebrava em um soluço sufocado, os anciãos começaram a murmurar entre si, seus rostos tensos, divididos entre a tradição que defendiam e a verdade incômoda que acabavam de ouvir. Mariana deu um passo à frente. Seu corpo tremia, mas sua voz saiu clara, carregada de força. Eu não me sinto condenada. Não sinto vergonha nem medo. O que ele compartilhou comigo não me acorrentou, me libertou. E se isso significa que desafio o que vocês chamam de tradição, então aceito o desafio, porque sei o que vivi, e ninguém poderá arrancar isso de mim. O círculo ficou em silêncio absoluto. As palavras de Mariana flutuavam no ar como brasas acesas, desafiando o olhar dos anciãos e acariciando ao mesmo tempo o coração de Alcan, que a observava com um orgulho contido que o fazia parecer mais alto, mais forte, mais vivo. O sol já estava no alto, banhando de luz o centro do círculo. Os símbolos talhados na rocha pareciam arder sob seus raios, como se o próprio céu validasse a valentia daquela jovem que ousara levantar a voz. Mas antes que alguém pudesse responder, o jovem voltou a gritar, desta vez com uma dor que parecia vir do mais fundo de seu ser. Se ela sobreviver à prova, eu mesmo me encarregarei de que o segredo morra com ela. O silêncio após a ameaça foi tão absoluto que até o vento pareceu deter-se, como se a natureza aguardasse para testemunhar o que estava prestes a acontecer. Mariana permaneceu erguida no centro do círculo, suas mãos entrelaçadas às de Alcan, enquanto os anciãos a rodeavam com olhares carregados de dúvida, e o jovem, quebrado por sua própria dor, respirava com fúria contida, como um animal preso entre a raiva e o desespero. O sol subia no alto, banhando as pedras com um resplendor incandescente que fazia brilhar os símbolos gravados no chão como se fossem brasas vivas. Todo o espaço parecia vibrar com um pulso invisível, um batimento que lembrava aos presentes que aquele não era um lugar qualquer, mas um santuário onde o humano e o sagrado se encontravam sem barreiras. Itzam ergueu a tocha, ainda acesa apesar da luz do dia, e sua voz grave ressoou sobre o planalto com uma solenidade inquebrantável. O segredo não pode permanecer dividido. Hoje se decidirá se o que Alcan e esta jovem defendem é força ou engano, união ou profanação. Que o círculo, que o sol e que nossos ancestrais sejam testemunhas. Mariana sentiu um tremor percorrer-lhe o corpo, mas não abaixou o olhar. Sabia que o que estava prestes a enfrentar não era um simples julgamento de palavras, mas uma prova que colocaria à prova sua alma, sua coragem e a verdade do que havia vivido ao lado de Alcan naquele vale oculto. O ancião deu um passo atrás, deixando o centro livre. A tensão era tão densa que cada respiração parecia um grito. O jovem, com os olhos esbugalhados, avançou como se quisesse romper a cerimônia com a violência de sua dor, mas Alcan interpôs-se,
com as costas eretas e o olhar fixo, protegendo Mariana com a força tranquila de quem já não teme perder tudo. Não lutarei contra você, disse Alcan, com voz firme, porque este segredo não se defende com violência. O que fizemos ontem à noite não foi guerra, foi entrega. Se você não consegue compreendê-lo, não é culpa do segredo, mas da forma como o recebeu. O jovem apertou os punhos, mas não conseguiu responder. As lágrimas brilhavam em seus olhos, e sua raiva confundia-se com a dor de reconhecer-se vítima de uma tradição mal entendida. Mariana o olhou com compaixão, e nesse instante compreendeu que o verdadeiro desafio não era demonstrar o segredo diante dos anciãos, mas curar a ferida que ele representava. Não sou sua inimiga, disse ela, com a voz trêmula mas cheia de verdade. Não quero roubar o que te pertence, nem negar o que você sofreu. O único que quero é demonstrar que o segredo pode ser vivido de outra maneira, que não precisa ser condenação, que pode ser esperança. As palavras de Mariana, pronunciadas naquele círculo sagrado, pareceram despertar algo nos anciãos. Alguns inclinaram a cabeça, outros franziram o senho, mas nenhum pôde negar a força que emanava de sua voz. Não era uma jovem repetindo palavras emprestadas, era alguém que havia feito de um legado algo seu e o estava transformando diante de seus olhos. O sol alcançou o centro do céu, e sua luz caiu diretamente sobre Mariana e Alcan, iluminando-os como se o próprio universo confirmasse sua união. Nesse instante, Alcan ergueu a voz, grave e emocionada. O segredo não é meu, nem de vocês, nem sequer dos ancestrais. O segredo é de quem o vive com verdade, de quem se entrega sem correntes e sem medo. Se ela pôde sustentá-lo e transformá-lo em força, então não resta dúvida. O que condenava pode agora redimir. Um murmúrio percorreu os presentes. O círculo parecia vibrar, e os símbolos na rocha brilhavam com um resplendor que nenhum olhar pôde negar. Era como se a própria terra aprovasse as palavras de Alcan e Mariana. Itzam, com o rosto sério mas os olhos suavizados por uma emoção contida, baixou lentamente a tocha e murmurou: que assim seja. O jovem caiu de joelhos, suas lágrimas misturando-se com a areia, incapaz de sustentar a contradição entre sua dor e a verdade que acabara de presenciar. E nesse momento, Mariana inclinou-se até ele, colocou uma mão em seu ombro e lhe sussurrou com ternura: sua ferida não define quem você é. O segredo não te destruiu, foram os homens que o distorceram. Você ainda pode curar. Todo o círculo guardou silêncio. Não havia gritos, não havia acusações, apenas a certeza de que algo irrepetível acabava de acontecer. Alcan tomou a mão de Mariana e a ergueu no alto, como se proclamasse diante de todos que um novo ciclo começava, onde o segredo não seria vergonha nem condenação, mas um pacto de esperança. As pedras guardaram aquele momento como um juramento eterno. O sol ardia no mais alto, e o eco da água à distância uniu-se ao vento, compondo uma melodia que ficaria gravada na memória de todos os presentes. E assim, naquele amanhecer que parecia marcar o início de um mundo distinto, Mariana compreendeu que o vivido ao lado de Alcan não apenas havia mudado sua vida, mas também havia semeado nos outros a semente de um futuro novo. Um futuro onde o proibido se transformava em força, onde a dor se convertia em aprendizado, e onde o segredo, compartilhado com verdade, tornava-se eterno. Se esta história te comoveu, não esqueça de deixar seu like, comentar o que mais te impactou, compartilhá-la com alguém que precise ouvi-la e se inscrever para mais relatos como este.